À sexta-feira fazemos o balanço da semana com Vítor Ramalho, economista. Bom dia e Bom muito dia. obrigada pela sua presença. E depois de um Eurogrupo extraordinário onde não houve acordo, Alexis Tsipras deu ontem alguns sinais de cedência para que seja discutida uma base comum com os parceiros europeus. Já tinha dado, não foi só ontem que ele deu essa resposta, no sentido de haver perspectiva de um entendimento. No essencial, o que é que esteve em causa? Foram, regra geral, quando há reuniões do Eurogrupo, há sempre um comunicado final que expressa, digamos, as posições relativamente à perspectiva futura. Isso não ocorreu desta vez, embora se tivessem experimentado avanços relativamente às posições aparentemente irredutíveis das partes. No essencial, o comunicado não foi feito porque continha uma expressão que politicamente é inaceitável para a Grécia desde o princípio, ou melhor, para o governo grego desde o princípio, que é a admissão da extensão do programa de ajustamento para além do prazo que está previsto. Este conceito, este termo, a Grécia deixou sempre claro que nunca o aceitaria. E, portanto, como não houve possibilidades de chegar a uma solução literal de outra natureza, passou a reunião do Eurogrupo para segunda-feira. O meu convencimento é que vai haver, obviamente, um entendimento. Por Mas razões já na não apenas... segunda-feira? Acho as que não, expectativas talvez continuam em não, baixo. porque entretanto há depois a decisão política que não é tomada pelo Eurogrupo, como é sabido, envolve apenas a representação dos ministros das finanças dos respectivos países, neste caso dos 18 países que integram a zona euro. O meu convencimento é que se vai chegar a acordo, porque as consequências que resultariam desse não entendimento seriam para a União Europeia e particularmente para o euro de enorme severidade. Do ponto de vista económico, desde logo, pelo efeito que arrastaria para outros países, mas também, sobretudo, por razões de natureza geoestratégica da própria Europa e política da própria Europa. É por essa razão que o presidente Obama, consciente da situação geográfica da Grécia, mal houve a eleição do governo grego, o saudou e encorajou a que houvesse um entendimento. Porque é no momento em que há questões de tensão enormes com a Rússia, e vê-se isso com o que está a passar na Ucrânia, não é desejável que esta perspectiva de instabilidade política persista, e a localização grega é propiciadora de que, se algo não acontecer em termos de acordo, o caso complica-se do ponto de vista geoestratégico e a político. Grécia disse que se não houvesse um desbloqueamento por parte da União Sim, Europeia, encontraria que soluções o plano B de... passaria, por exemplo, Exatamente. por pedir financiamento à Rússia. Exatamente, à Rússia e à E a própria outros, China, mas neste caso, exatamente, falando exatamente. da Rússia. Ora bem, o programa termina no dia 28 de fevereiro. E, portanto, até lá tem mesmo que se encontrar uma solução, e o que a Grécia reclama é uma solução que envolva um financiamento de curto prazo e a reformulação do programa de ajustamento a partir de setembro deste ano. Ela tem que satisfazer uma tranche de 11 mil milhões de euros a curto prazo, como é sabido, e, portanto, nesta quadratura do círculo, a minha perspectiva é de que a Europa não tem, a União Europeia não terá solução senão ajustar a pretensão grega no curto prazo, Mas digamos, parece-lhe então dando-lhe uma folga esse ponto-chave dos 10 mil milhões de euros que a Grécia sim. pede a curto prazo, que vai ser cedido por parte dos Eu acho que parceiros se vai europeus. encontrar uma solução que envolva naturalmente que, chegado à data do vencimento, essa situação de ruptura não ocorra, porque senão isso envolveria a partir daí uma consequência que se repercutiria em toda a Europa na própria zona euro. E, Mas aí portanto, em o esticar relação, da corda é mais aparente do que real, porque as partes sabem que têm que chegar a um e em entendimento. relação ao facto de se manter firme em não querer prolongar o programa de ajustamento e não querer negociar com a Troika, a Alemanha diz que é Sim, eu, impensável. como lhe disse, quer dizer, muitas vezes estas questões são conceitos que, à mesa das negociações, a habilidade negocial superará, digamos, a rigidez com que as palavras por vezes se apresentam. Tentaram várias palavras substitutas da extensão, não foi possível. Aliás, quando o Eurogrupo terminou nesta reunião, muitos dos presentes estavam convictos de que o acordo estava feito.
e foi um telefonema do Ministro das Finanças grego para o Primeiro-Ministro grego que acabou por voltar a situação ao início, aparentemente sem uma conclusão nem o comunicado final. Portanto, o desbravar do terreno e a superação desta dificuldade, que é muito semântica neste momento em termos das conclusões, eu não tenho dúvida que se superará. Parece-lhe que a Grécia usou um pouco o dossiê Rússia como moeda de troca para conseguir aquilo que quer? Vamos lá, também isto é um jogo político. O que está aqui em causa, independentemente das posições aparentemente radicais das partes, é uma política que a União Europeia tem seguido para que as dificuldades dos países que experimentam, de facto, soluções muito agressivas e que acabam por levar a um empobrecimento. Houve um esticar da corda enorme, e não é impunemente, um esticar da corda de tal maneira que a classe média praticamente na Grécia foi volatilizada. O desemprego subiu a níveis completamente inaceitáveis e, portanto, a dívida cresceu. E as conclusões que daqui nós poderemos tirar é que realmente estas soluções gizadas num quadro europeu do ajustamento e das medidas restritivas que se repercutem sobre os cidadãos não vão dar bom resultado, não é possível. A Grécia não tem possibilidades de pagar aquilo que acordou com a Troika em sucessivos governos, e não apenas com o governo da Nova Democracia, mas também com o governo do PASOK, como é sabido. Portanto, tem que haver aqui, digamos, a retificação de um caso que é óbvio. Estas políticas não conduzem àquilo que é o pressuposto para que foram criadas, mas que é o crescimento. Mas a Grécia exige um novo contrato. Por onde é que pode passar esse novo contrato? Vamos ver, a Grécia já deixou cair o perdão de parte da dívida e, fundamentalmente, está de acordo em que os mecanismos do memorando da Troika em 70% sejam aceitos por eles. Eles aceitam em 70%. E como têm dificuldades do financiamento a curto prazo, o que estão a solicitar é que seja aceite por parte da União Europeia a criação de títulos da dívida pública que sejam indexados ao crescimento como forma de financiamento. E a União Europeia está renitente em aceitar isto. Esta questão, que é uma questão que não é menor, estando em cima da mesa, na minha perspectiva, como lhe referi, com os dados que tenho, será superada por cedência de ambas as partes, como é evidente. Vamos olhar também para o cessar-fogo na Ucrânia já a partir deste domingo. Valeu a pena a maratona negocial na Bielorrússia? Vamos ver, como sabe, foi feito um acordo em setembro do ano passado que não passou do papel. Durou 40 horas. E, portanto, com alguma cautela, agora as partes envolvidas, sobretudo a Rússia e a Ucrânia, por interpostos agentes no terreno, acabaram por deferir a entrada em vigor do acordo para domingo, no sentido de ver se as condições que foram acordadas vão, de facto, ser implementadas ou não. Por essa razão, não foram levantados ainda nenhuma das soluções que a União Europeia tinha aplicado, melhor, o Ocidente tinha aplicado em relação à Rússia, com as restrições que são conhecidas. Vamos ver, a situação é muito complexa. Esta região do leste da Ucrânia é uma região em que os separatistas exigem exigem para já a independência. E como ela, do ponto de vista do direito internacional, dificilmente pode ser aceita, ou não pode ser mesmo aceita pelo Ocidente, o que houve agora foi a criação de condições para a desmilitarização de uma zona mais alargada do que aquela que tinha sido prevista em setembro, a retirada dessa zona do armamento pesado, o incentivo ao processo negocial e, naturalmente, depois o desarmamento das partes. E essa é a questão mais delicada? Que tipo de autonomia é que vai ser criada na zona leste? Pois isso aí é que está em discussão. Os independentistas nem sequer aceitavam uma solução federal, nem aceitam. E tem que haver, obviamente, uma pressão muito grande
da Rússia neste domínio, neste particular. Vamos ver, quer dizer, tudo isto é preciso ser encarado com alguma prudência, porque a tensão na Ucrânia, nesta zona especificamente específica da Ucrânia, que é do leste da Ucrânia, é enorme. E é uma situação histórica, portanto temos que aguardar, temos que ver com alguma prudência. E o facto de ter sido dado um prazo de 14 dias para a retirada das forças beligerantes pode ser perigoso? Vamos lá ver, é um prazo relativamente curto, mas o Ocidente, e é melhor neste caso concreto pela posição expressa, por um lado pelos Estados Unidos e depois pela França e pela Alemanha, é no sentido de fazer como São Tomé ver para querer. E, portanto, esse prazo foi estabelecido com esse Aliás, propósito. e talvez por isso ainda não tenham sido retiradas as sanções económicas. Exatamente, não foram retiradas ver. exatamente por isso. É necessário ser prudente e esperar. Vítor Ramalho, muito obrigada Muito obrigado. pela sua presença e análise e até para a semana. Obrigado.